Felipe Luiz demitido no Flamengo. E agora foi a vez de Hernan Crespo, o técnico que era do São Paulo e acabou de ser foi demitido no dia de hoje. Hoje nós iremos falar sobre essas nuances com os treinadores que acontecem no nosso futebol brasileiro. O esporte que a gente ama, o esporte que a gente briga, o esporte que a gente chora, o esporte que a gente grita e faz parte do nosso contexto. Antes de mais nada, queria que vocês deixassem o like no canal, comentassem aqui nos vídeos, certo? Se inscreva no canal, isso faz uma diferença. Ative aí o sininho das notificações para sempre quando a gente colocar vídeo aqui no canal vocês pudessem ser avisados sobre os novos vídeos, beleza? Mas vamos lá, mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu até iria abordar um tema diferente, né? Eu iria falar sobre o que está acontecendo no Botafogo, sobre o que o Barbosa falou, né, depois do jogo do sábado, que o Botafogo ganhou e foi campeão da Taça Rio, porém, com a decisão tomada no São Paulo hoje, eu estou gravando esse vídeo sobre esse tema, que é um tema também bastante importante no nosso futebol. Então hoje nós iremos falar sobre o que está acontecendo com os clubes, seus técnicos e suas visões dos dirigentes, sei lá o que está acontecendo, qualquer coisa parecida. Beleza? Então vamos lá. O que chama atenção nessa demissão de Hernan Crespo no São Paulo, talvez, a gente vai olhar, né, as pessoas vão pesquisar, né, no São Paulo sobre notícias, algumas coisas assim, e vão achar muito o que está acontecendo nos bastidores, ou seja, aquela questão de venda de camarote, os carros da BMW que foram usados pelos diretores e coisa e tal, essas coisas assim que estão extra-campos. Mas dentro do campo, com o time que o São Paulo tem, com o time que o Crespo tinha na mão, porque hoje ele não faz mais parte, ele estava fazendo até que um trabalho bom. O São Paulo, nos pontos que ele já disputou no Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve apenas 2 pontos que ele não conseguiu conquistar. Ou seja, ele ganhou praticamente todas as partidas e teve apenas um empate. Hoje o São Paulo, ao lado do Palmeiras, é líder do Brasileirão. E aí, beleza, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista e tal, mas foi o único senão assim, do São Paulo em relação a tudo que havia sido né, feito agora pelo Hernan Crespo. O que acontece? Você ser eliminado por um rival é ruim? É ruim. Não é bom, ninguém gosta. A verdade é essa, ninguém gosta. Eu não gostaria de ser eliminado pelo Flamengo, o Cruzeirense não gostaria de ser eliminado pelo Atleticano, o Atlético não gostaria de ser eliminado pelo Cruzeiro e vice-versa, assim é o mundo do futebol. A gente não gostaria de ver um rival eliminando o nosso time. Porém, a gente tem que ser mais razoável nas nossas análises e olhar para o que realmente está acontecendo. Hoje o Palmeiras tem mais time que o São Paulo. O Palmeiras hoje tem mais time que o São Paulo. O Palmeiras hoje, assim junto como o Flamengo, é um dos times mais ricos da América do Sul, certo? Você tem o Flamengo, que arrecadou mais de 2 bilhões, e você tem logo atrás o Palmeiras que está ali colado. Então assim, o Palmeiras fez contratações boas. O Palmeiras foi acertando o time. Do time campeão, do time que eliminou o São Paulo, apenas 5 jogadores estavam em campo do elenco campeão o ano retrasado. Ou seja, o Palmeiras vem passando por uma reformulação ao longo do seu tempo ali, não tão grande, tá? Vamos colocar assim, em pouco tempo. O Abel Ferreira já tem anos que tá aí treinando o Palmeiras, se eu não estou enganado, são 5. Hoje, ele é o maior treinador do Palmeiras. Ele, inclusive com esse título paulista, ele se tornou o treinador mais vitorioso, mais campeão da história do Palmeiras. Isso é um fato muito grande. O Abel é novo, certo? A gente tinha ali Filipão, a gente tinha o Luxemburgo como, né, figuras assim, emblemáticas do Palmeiras e tal, que deram muitas alegrias para o torcedor palmeirense. E hoje é o Abel. E mesmo assim, o Abel ainda é contestado pela torcida.
Eu acho que ao longo dos anos o torcedor ele foi mudando a sua forma de ver o futebol, foi mudando a sua forma de pensar o futebol. Com a vinda da internet, as coisas estarem muito assim à mão, foram surgindo muitas notícias que foram influenciando os torcedores, principalmente os influenciadores, certo? Que estão hoje na internet e puderam colocar as suas ideias do time, as suas opiniões, tudo aí para as pessoas. E tem pessoas que se alimentam dessas ideias e que pegam essas ideias que escutam e formam as suas ideias baseadas nas ideias dos influenciadores, das pessoas que gravam vídeo, assim como eu, certo? O que a gente tem que aprender a fazer é aprender a separar as coisas. Não quer dizer que eu vou colocar a minha ideia, eu vou colocar o meu olhar em cima do time e aquilo ali tem que ser verdade. Existem influenciadores capazes de fazer um movimento legal para a torcida apoiar, para a torcida, mesmo nos bastidores ali pegando fogo, mas a torcida apoiar o time, para que o time não sofra essa tanta influência do lado externo, do lado de fora do campo. Como também existem aqueles influenciadores que tudo para eles está ruim. Ah, tá ruim a forma como o Abel escala, tá ruim a forma como o Palmeiras joga, que é pegar a bola e lançar, tá ruim, então tá tudo muito ruim. E essas pessoas acabam influenciando outras e isso vai tumultuando ali a torcida, vai tumultuando e chega na hora ali o time começa a não render, porque é normal, nenhum time na terra sempre vai ganhar, sempre vai ter uma fase excelente. O jogador nunca vai estar assim deslanchando, vai ter uma hora que ele vai estar no rendimento um pouco mais baixo e tá tudo ok. Porém, o torcedor não aceita isso. Muito influenciado pelas pessoas de fora, certo? Então, o que acontece? No São Paulo, estava acontecendo mais ou menos algo parecido. O Crespo chegou ano passado, o Crespo teve uma sequência boa. O primeiro jogo do Crespo no São Paulo, quando ele assumiu, foi contra o Flamengo. Logo ali na retomada do segundo turno. Perdeu. Tudo tranquilo. O time do Flamengo já estava assim, mais entrosado. O Flamengo tinha um time muito melhor do que o do São Paulo naquela oportunidade. E o São Paulo acabou perdendo. O Crespo na coletiva, ele mesmo disse, pô, graças a Deus que a gente não vai jogar com o Flamengo sempre. Ok, normal, nada de anormal. O São Paulo vinha de uma decadência. O Crespo chegou, perdeu o primeiro jogo, depois o Crespo engrenou. E, no entanto, o São Paulo quase conseguiu a vaga pré-Libertadores, certo? Veio esse ano, o São Paulo teve alguns tropeços no início do Campeonato Paulista, nada demais, nada que pudesse estragar tudo. Teve a confusão do presidente nos bastidores, teve aquela coisa toda da venda de camarote, do presidente, do diretor da base e coisa e tal. Então, assim, tumultuou completamente o time do São Paulo, o elenco, tumultuou toda a vida ali. O Casares saiu, sofreu o impeachment ali, sofreu a queda ali, a derrota, né, na questão dos votos, depois pediu para sair, beleza, para não ser expulso ali. E aí entrou o vice do Casares. Presta atenção numa coisa, eu vejo muito torcedor são paulino achando que o Henry Macis, ele vai transformar o São Paulo, que ele tem que fazer isso, ele tem que cortar aqui, coisa e tal, e agora ele andou fazendo alguns movimentos que trouxe algumas pessoas de volta para ali, para perto dele, que eram opositores ao Casares e que também eram aliados. Gente, ele era vice do Casares. Eu não vou colocar uma pessoa para ser meu vice, a qual ela não tem uma ideia mais ou menos parecida com a minha e que eu não confio nela, certo? Ele é a mesma coisa. Talvez as ideias dele sejam diferentes do Casares. Ok, beleza. Ninguém tem as mesmas ideias. Às vezes ele queria fazer uma coisa, às vezes ele queria tomar uma certa decisão em outro assunto e tá tudo certo. Beleza? Só que ele fazia parte também. Então ele entrou agora e ele só tá colocando as ideias dele em ordem. Mas as ideias, basicamente, são as mesmas. Beleza, a questão de salário, né, a questão assim dos aliados ali pode ser um pouco diferente. Ok, tá tudo certo. Porém, teve a queda, aí depois o time começou a melhorar. O presidente conversou com os jogadores que estavam com salários atrasados.
arrumou uma forma de quitar isso aí, e os jogadores aceitaram, começaram a correr pelo time, e o time se classificou. O time estava lá embaixo, estava brigando para não cair para a segunda divisão do Paulista, e o time se classificou para as finais. Perdeu para o Palmeiras, beleza, a gente está falando do time do Palmeiras com dinheiro, com investimento, com jogadores peça por peça melhor do que o do São Paulo, e tá tudo certo. Beleza. Aí, e o Crespo, ali no Campeonato Brasileiro, o Crespo com vitórias, teve um empate, o resto tudo vitória. O São Paulo tá lá em cima no alto da tabela, tá junto com o Palmeiras, como eu disse, é líder do campeonato. E isso aí pro time do São Paulo, pro time que o São Paulo tem, é um fato bacana do Crespo. E sem contar que o Crespo, assim, o Crespo é aquele tipo de treinador pé no chão. Quando ele deu a coletiva falando assim que a prioridade do São Paulo é fazer os 45 pontos, ele não estava errado. O São Paulo não tem elenco para brigar no Brasileiro. Não tem. O São Paulo tem um ótimo time para brigar por uma Copa. Seja ela Sul-Americana, seja ela a Copa do Brasil. Ponto. Para brigar por Brasileiro, o São Paulo não tem. O São Paulo hoje arrumou ali a questão do refis dele. Não tem jogadores parados ali. O que tem ali já está voltando, já está começando a fazer a transição, certo? E aí o São Paulo não está tendo mais o tanto de lesões que teve no ano passado, por exemplo. Então teve alguma coisa ali que mexeu, que foi benéfica para o time. Porém, o São Paulo não tem o time para lutar para o Brasileiro. Não tem, não adianta falar assim que, não, a gente tem. Não tem, porque quando o São Paulo faz as substituições, o time cai de rendimento. E cai muito, certo? Daí ele comprova que não tem elenco para brigar pelo Brasileiro, que é um campeonato longo. Então, o Crespo, com o que ele tinha nas mãos, ele estava fazendo o melhor dele e muito pé no chão. Quando o Rafinha entrou, que foi logo após que o Crespo deu aquela coletiva falando que que o São Paulo, a prioridade era fazer os 45 pontos, o Rafinha pegou, foi lá, quis tirar por menos, meio que atacou o treinador ali, né, não diretamente, mas ficou aquela coisa assim, meio que subjetivo e coisa e tal, né, e depois veio o R. Macis e falou assim que o São Paulo não cai, que time grande não cai, que o São Paulo ia brigar para ser campeão. São duas coletivas, tirando a do Rafinha, que está misturando com o Crespo ali, é mais ou menos a realidade, mas o presidente do clube totalmente voado, totalmente aluado das ideias, não tem o menor sentido. E aí o Crespo perdeu, o São Paulo perdeu para o Palmeiras, foi eliminado, porém o São Paulo tá ali, líder do campeonato, juntamente com o Palmeiras, com um aproveitamento absurdo no início do campeonato agora. Aí, chega no dia de hoje, o São Paulo me demite o Crespo. Assim como o Flamengo fez com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, beleza, o Flamengo foi campeão no final do ano do Brasileiro, foi campeão da Libertadores, ficou em vice no Mundial, no Intercontinental, a gente chama de Mundial. Cara, isso foi no final do ano. A gente está em março, o mês de março começou agora. Ou seja, 3 meses depois, o Flamengo me demite o treinador que começou o planejamento da seguinte forma: o Campeonato Carioca ia jogar com a base. Só que a base do Flamengo não deu conta. E o Flamengo estava ali, lutando ali, para não ficar no quadrangular de rebaixamento. Pois assim, beleza. Olha, o Botafogo abriu mão do Campeonato Carioca desde quando ele virou SAF. E um monte de gente no primeiro ano ali, não, porque isso, que aquilo, o Botafogo não classificou e coisa e tal. E o Botafogo fez uma campanha maravilhosa de primeiro turno, até hoje. É a melhor campanha de primeiro turno, desde os pontos corridos, é a do Botafogo de 23. Depois teve aquela queda, porque assim como o São Paulo não tinha elenco, aí teve a queda enorme, o Luiz Castro saiu no meio do campeonato, beleza, ficou ali com aquela maluquice de técnico, coisa e tal. Teve aquela queda, ok. Chegou 24 com o técnico e o técnico injetando dinheiro, foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Em 25 teve uma debandada ali, uns problemas com a SAF, ok. E o Flamengo foi campeão. A gente tem 3 meses que o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. A gente está falando de 2 competições que são assim as maiores que um clube brasileiro pode almejar. Tem a Copa do Brasil? Tem, mas a Copa do Brasil já é outros 500. O Flamengo foi campeão do Brasileiro e da Libertadores. Aí chega agora, a base do Flamengo não deu conta, o Flamengo trouxe o time titular que estava cansado, não tinha treinado, não tinha feito uma pré-temporada decente,
para colocar ali para quê? Para suprir, porque a base não deu conta. O Flamengo conseguiu os pontos, o Flamengo classificou, certo? O Felipe Luiz muito contestado, apesar dos campeonatos e do vice no Intercontinental, que perdeu para o PSG, apesar disso, certo? E aí, do nada, o time do Flamengo me ganha de 8-0, para classificar para a final, para fazer o jogo contra o Fluminense. Após o jogo, o Felipe Luiz deu uma entrevista, deu a coletiva dele normalmente, estava tudo ali certo ali, foram feitas algumas perguntas para ele, beleza, ele respondeu. E aí depois simplesmente chega o diretor de futebol e demite o cara com a nuance do presidente. O que a gente pode tirar com esses dois casos? O problema é o seguinte, tanto o Hernan Crespo no São Paulo quanto o Felipe Luiz no Flamengo não eram os queridinhos da presidência. Não eram os queridinhos da presidência. Quando saiu o presidente do Flamengo, que entrou o atual, o BAP, ele já havia dito que ele não gostava do Felipe Luiz. Na época que o Crespo foi contratado, ele tinha uma barreira ali dentro do São Paulo também. Muricy não queria ele. Parece também que o Rui Costa também não era muito afim e coisa e tal. Ou seja, as pessoas que vieram, no caso do São Paulo, já vinham ali porque não houve eleição, apenas o presidente que caiu, mas as pessoas que ali estavam não gostavam dos técnicos, sendo que você tinha um muito vitorioso aqui e você tinha um que estava começando a fazer um trabalho legal com o time que ele tem nas mãos. E simplesmente demitiram todos dois com uma falta de caráter absurda, porque o que fizeram com o Felipe Luiz e o que fizeram com o Crespo não tem explicação. Você está demitindo um técnico que simplesmente ele está na liderança do Campeonato Brasileiro. Beleza, tem poucas rodadas, mas está apresentando um futebol, está apresentando algo, está apresentando um trabalho legal. Então você me demite esse cara que está ali, que é líder do campeonato, e você me demite um outro que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro e vice do Intercontinental. Você me demite ele por assim... os jogadores não estavam legal com ele ali, as lideranças do time já estavam mais ou menos assim, alguns outros jogadores também, por falta de oportunidade. Mas a gente vai demitir ele, por quê? Para corrigir a rota. Vão demitir agora para corrigir a rota. Aí você me demite o Felipe Luiz campeão e me traz um cara que, quando ele estava no Cruzeiro, o que ele ganhou? Ele não ganhou nada. Ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, conseguiu terminar o campeonato em terceiro, com o trabalho que ele estava fazendo no Cruzeiro. Mas ele ganhou o quê? O que ele fez no Cruzeiro de bom que ele ganhou alguma coisa? Nada. Ele não ganhou nada. E aí você demite o Crespo, que estava começando a dar uma esperança para os torcedores tricolores. A gente não sabia como é que ia ser o resto do ano, mas pelo trabalho que estava sendo feito, o São Paulo não ia brigar por rebaixamento, como vinha brigando todos os anos passados. Talvez o São Paulo sim poderia aspirar uma vaga na Libertadores direto, talvez ali para brigar ali entre os 5 primeiros, a gente não sabe. E aí vai trazer quem? O São Paulo ainda não contratou. Vai trazer quem? Então assim, essa maluquice do futebol brasileiro é uma coisa assim, é muito louca, porque às vezes muito embalado por torcedores, o presidente acaba mandando embora para não ficar mal com a torcida. Peraí, você está dirigindo um clube, é você que está dirigindo, ou é o torcedor que está buzinando no seu ouvido para mandar o cara embora? Porque fica muito assim, um espaço muito vago. Qual que foi a questão da demissão do Felipe Luiz? A gente está corrigindo uma rota. Que rota? O cara é campeão. Qual que foi a questão da demissão do Crespo? Ninguém sabe. A gente sabe que alguns jogadores não estavam gostando, assim como o Alisson publicou lá festejando a demissão do Crespo. O que o Alisson estava representando? O cara que estava dentro de São Paulo e foi visitar o CT do Corinthians para tirar a foto porque estava em negociação e a negociação não se concretizou, ele nem esperou assinar, nem nada, simplesmente foi lá e coisa e tal. Ninguém queria ele mais lá dentro. E o cara vem festejar o quê? Ele tem direito de festejar o quê? E no Flamengo, a torcida, porque é pardal, é que é isso, que é aquilo. O cara foi campeão no final do ano, meu irmão. O atual campeão da Libertadores e do Brasileiro é o Flamengo. E o cara é pardal? Você vem chamar o cara de pardal? Gente, precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque se continuar dessa forma, porque é técnico estrangeiro que é legal. Pô, São Paulo, contrata o Sampaoli. O Sampaoli tá aí, ó. Contrata ele. O Osório tá desempregado, contrata o Osório novamente.
Tá aí Sampaoli e Osório aí. Por que não traz? Tá aí, tá desempregado. Se acha que o treinador gringo é legal, bacana, é que tem boas ideias, tá aí, tem 2 aí, ó, no mercado aí pra vocês contratar. Não adianta, a gente tem que mudar essa mentalidade. Então é isso, galera. Infelizmente, o futebol brasileiro é uma loucura. Não dá-se tempo ao treinador para ele colocar as ideias dele. Não tem como dar uma longevidade. Por quê? Porque a torcida começa a massacrar e são raríssimos os casos que o dirigente segura o rojão, assim como a Leila segurou o do Abel, e tá aí o Abel campeão de novo. Tá aí, ó, muitas vezes é chamado de pardal também. Tá aí o Abel campeão do Paulista de novo. E aí, vai falar o quê? Então é isso, infelizmente essa loucura aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o joinha, é muito importante para mim. Obrigado pelas visualizações, obrigado pelos comentários. Ativa o sininho das notificações, sempre quando eu fizer vídeo, vocês sejam notificados dos meus vídeos recentes. E deixa aí o seu comentário, o que você acha disso tudo que está acontecendo aí no Brasil, disso tudo que está acontecendo com os técnicos. E quem seria o técnico? Você, São Paulino, quem que você gostaria que dirigisse o São Paulo? Beleza? Um abraço, galera.